Muito bem. No item 2 aqui do nosso programa de Direito Internacional, nós vamos tratar do conceito de Direito Internacional Público. E aqui nós temos algumas definições, segundo alguns autores. Alberto Amaral Júnior define o Direito Internacional Público da seguinte forma: é o ramo do direito que tem sido tradicionalmente entendido como o conjunto de regras escritas e não escritas que regula o comportamento dos Estados. Rezec diz o seguinte: sistema jurídico autônomo onde se ordenam as relações entre os Estados soberanos. Bastante realista, né? Quer dizer, é o sistema jurídico onde os Estados atuam, né? Geraldo Eulálio do Nascimento e Silva e Hildebrando Ascioli tem a seguinte definição: é o conjunto de normas jurídicas que regulam as relações mútuas dos Estados e, subsidiariamente, as das demais pessoas internacionais, como determinadas organizações e indivíduos. Então, aqui a gente já vê uma postura um tanto mais liberal, já tratando de demais pessoas como organizações e indivíduos. E Portela diz o seguinte: é o ramo do direito que visa regular as relações internacionais e tutelar temas de interesse internacional, norteando a convivência entre os membros da sociedade internacional, Estados, organismos internacionais, indivíduos, empresas, ONGs, dentre outros. Então aqui a gente já vê uma postura um tanto mais liberal também, como a de Ascioli, admitindo a participação de outros atores que não os Estados, os tradicionais. Com relação à terminologia de direito internacional, foi usado pela primeira vez por Jeremy Bentham, em 1780, An Introduction to the Principles of Moral and Legislation, criação de um sistema de leis de base utilitária. Quer dizer, o Jeremy Bentham é um filósofo do utilitarismo. Ele dizia que para uma conduta ser considerada boa, a gente precisa medir ela em unidades de felicidade ou de prazer. E que seria admissível, por exemplo, você praticar um mal desde que esse mal produzisse outro bem. Ou seja, tivesse mais unidades de prazer, né? Se aquele bem produzisse mais bem do que o mal causado, né? Esse é o utilitarismo de Bentham, que foi bastante criticado por Kant, né? Mas enfim, Bentham, um filósofo utilitarista, criou o termo direito internacional. Existe uma crítica ao termo nation, né, internacional, o termo de nação, porque atualmente não se confunde com a noção de Estado, né? Nação e Estado são duas realidades diferentes. Nação seria uma realidade cultural, enquanto Estado é uma realidade jurídica. Então, por isso, alguns autores chegam a dizer que a disciplina deveria ter o nome de direito interestatal e não internacional, né? Mas, por tradição, esse é o nome que tem sido adotado, direito internacional. Objeto do direito internacional. Tradicionalmente, o direito internacional restringia-se a limitar a competência dos Estados e organismos internacionais de modo a reduzir a anarquia. Atualmente, uma concepção mais contemporânea, o direito internacional também regulamenta a cooperação internacional e tutela questões que transcendem fronteiras estatais, como meio ambiente e direitos humanos. Fundamento do direito internacional. Aqui existe um debate entre o voluntarismo
e o objetivismo. O voluntarismo é um pensamento da corrente filosófica positivista. Diz o seguinte: o elemento central do direito internacional é a vontade do ator internacional. E o direito internacional, portanto, repousa no consentimento, né? O tratado é o acordo de vontade entre dois atores internacionais, entre dois estados. E dentro do voluntarismo nós temos algumas vertentes. A primeira vertente é da autolimitação da vontade, de Jelinek, que diz o seguinte: o Estado limita a sua soberania por vontade própria. Ou seja, a partir do momento em que o Estado concorda em, por exemplo, ingressar num organismo internacional e, portanto, ceder uma parte da sua soberania, né, ou seja, se compromete a obedecer os tratados, né, a obedecer aquilo que foi pactuado, então aqui há uma autolimitação própria do Estado. Né? Então eu concordo em me autolimitar. Isso é uma expressão da minha soberania. Uma outra vertente do voluntarismo é a da vontade coletiva, de Heinrich Trippel. O direito internacional nasce da conjunção das vontades dos Estados. Quer dizer, os Estados convergem, né? E aí surge o direito internacional. Outra vertente é a do consentimento das nações, de Hall e Oppenheim. O fundamento do direito internacional é a vontade da maioria dos Estados. A diferença aqui é a exigência ou não de unanimidade. Né? Para Trippel havia uma necessidade de unanimidade, para Hall e Oppenheim não. Não precisa de unanimidade para fundamentar o direito internacional. E a quarta vertente aqui destacada do voluntarismo é a da delegação do direito interno, de Max Wenzel. O fundamento do direito internacional é encontrado no direito interno dos entes estatais. Quer dizer, o ordenamento jurídico interno dos estados vai fundamentar o direito internacional, ou seja, o direito externo. Um outro pensamento com relação ao fundamento do direito internacional, que se opõe ao voluntarismo, é o objetivismo. A obrigatoriedade do direito internacional decorre de valores, princípios, regras que existem independentemente da vontade dos sujeitos e que devem ser respeitados por todos. Então, o direito internacional é uma realidade subjetiva, ou melhor, ora, o objetivismo é uma realidade objetiva, né? Não decorre necessariamente da vontade, existem alguns pressupostos que os estados devem obedecer. Então, da mesma forma, a gente tem 4 vertentes. A primeira é o justnaturalismo, quer dizer, as normas do direito internacional têm fundamento na natureza humana. Né? Os estados não podem violar o direito natural, é o direito que decorre da própria natureza humana. Temos a outra vertente, a teoria sociológica do direito. A norma internacional tem origem em um fato social que se impõe aos indivíduos, quer dizer, a sociedade. Que é, fato social é a concepção de Durkheim, né? Fatos sociais existem e os estados são realidades que se impõem e os estados têm que observar essas realidades. Outra vertente do objetivismo é a teoria da norma à base de Kelsen. O direito internacional tem fundamento numa norma hipotética fundamental. É difícil não fazer uma conjectura aqui no pensamento de Kelsen. Eu não quero fazer uma digressão muito profunda aqui nessa questão, mas eu não vejo a teoria da norma fundamental muito diferente do justnaturalismo. Eu acho, uma sensação minha,
Não estudei Kelsen assim tão profundamente para dizer com tanta propriedade, mas eu acho que Kelsen não conseguiu encontrar um fundamento para sua norma fundamental que sustenta toda a pirâmide, né? Quer dizer, que dá a base, né? Pensando numa pirâmide invertida, né? A norma fundamental é aquilo que todas as outras deveriam observar, né? Eu não vejo nada diferente do direito natural, mas Kelsen procurou fugir do justnaturalismo e deu um nome diferente. Minha sensação, né? Minha opinião. Confesso que não li a teoria da norma fundamental, mas adiante. E a quarta vertente do objetivismo, os direitos fundamentais dos Estados, né? A teoria dos direitos fundamentais dos Estados. Os Estados possuem direitos que lhes são inerentes, como por exemplo a autodeterminação, soberania, né? O Estado não pode simplesmente limitar a soberania de outro, porque esse direito de soberania pertence ao outro Estado e objetivamente isso não pode ser mitigado. O professor Portela, que é o livro base que nós estamos estudando, fundamenta o direito internacional na seguinte observação. O fundamento do direito internacional inclui elementos voluntaristas e objetivistas. Quer dizer, ele está adotando aqui uma postura um tanto conciliatória. Os Estados se obrigam a cumprir normas internacionais das quais consentiram, e o exercício da vontade estatal não pode violar o jus cogens. Ou seja, para o professor Portela, nós temos as realidades objetivas, quer dizer, o jus cogens, um direito cogente, aquilo que não pode ser violado pelos Estados, e as realidades subjetivas que decorrem da vontade. Né? Temos tratados internacionais, por exemplo, uma definição de fronteira. Nós vamos decidir que a fronteira entre nossos estados é o rio tal, mas podemos decidir que não é o rio tal, mas é o lago tal, enfim. O professor Portela ainda aponta a existência das teorias negacionistas, que negam a existência de um direito internacional. Isso significa, para os seguidores dessa corrente, que as normas de direito internacional têm uma natureza meramente moral, de mera cortesia. A ordem jurídica internacional carece de coercitividade. Ou seja, no âmbito do internacional, havendo uma situação de anarquia, um Estado não tem como impor sanções em outro Estado. E não podendo impor sanções em outro Estado, fica difícil você dizer que existem normas coercitivas internacionais. E se não existem normas coercitivas internacionais, o direito internacional é meramente moral, é meramente uma norma de cavalheiros, uma norma de cortesia. Né? O professor Portela refuta esse argumento dizendo que muitas normas internacionais prevêem expressamente sanções, algumas com certas peculiaridades. Né? Por exemplo, os tratados da OMC, o antigo GATT, você autoriza um Estado a impor sanções comerciais. Temos a questão da guerra, né? Iure in belli, né? São sanções que um Estado acaba impondo a outro. Né?
Bom, ordenamento jurídico internacional. Características do direito internacional público. O direito internacional é marcado pela dicotomia entre relativização e manutenção da soberania. Então, toda vez que um Estado adere a um tratado, por exemplo, ele de certa forma relativiza a sua soberania, ao mesmo tempo em que ele reafirma a sua soberania. Então você tem aqui uma dicotomia, né? Em razão dessa dicotomia e da inexistência de um poder central, o direito internacional é um direito de coordenação, em oposição ao direito interno, que é de subordinação. Ou seja, o direito interno tem uma ordem, uma imposição, a gente pode até lembrar do ordenamento jurídico de Kelsen, a pirâmide, né? E que no direito internacional não tem essa ordem, não tem essa subordinação, mas é uma coordenação entre os estados ali para produzir um direito internacional. As normas de direito internacional são criadas pelos próprios destinatários. A construção do ordenamento jurídico internacional decorre da articulação entre os atores, né? Então foi isso que eu acabei de falar, quer dizer, os estados coordenam entre si como que eles vão produzir o direito internacional, como que eles vão produzir os tratados, como que eles vão produzir as regras de costume ali que vão gerar o direito internacional, né? Uma outra característica é que ele é dotado de uma ordem normativa, ou seja, um conjunto de normas jurídicas obrigatórias que não são meras intenções de caráter político, com a possibilidade de imposição de sanções. Foi o que nós usamos agora há pouco para refutar as teorias negacionistas. Outra característica, que é apenas parte da doutrina aqui, né, a ressalva, é que não existe uma hierarquia entre as normas de direito internacional. Não existe um tratado que não recepciona um outro tratado. Não existe uma constituição internacional, vamos dizer assim, né? Um tratado não recepcionou outro tratado. Isso não existe. Justamente porque, como nós falamos agora há pouco, o direito internacional ele parte do pressuposto de cooperação dos estados, né? Então, simplesmente nós decidimos que nós vamos revogar um determinado tratado e fazer outro no lugar dele. Isso é perfeitamente possível. Mas aqui é uma observação: os tratados devem respeitar os jus cogens. Os tratados devem respeitar aquele mínimo civilizatório, né? Aquelas normas obrigatórias, por exemplo, a dignidade humana, os direitos humanos. Alguns falam do meio ambiente, né? Então, os tratados devem respeitar esse jus cogens. Outra característica é ampla descentralização da produção normativa e fragmentação. Quer dizer, as normas internacionais ocorrem em vários âmbitos. São heterogêneas. Elas são formadas em âmbitos diferentes e são formadas em condições diferentes. Isso gera uma grande descentralização, uma grande fragmentação do direito internacional. E outra característica apontada aqui pelo professor Portela é que elas geram efeitos no âmbito das relações internacionais, também dentro dos estados. Né? Então elas produzem efeitos dentro dos estados, inclusive. Vamos ver agora a questão da cooperação entre os estados. E aí no próximo áudio a gente vê a questão do monismo e dualismo. A partir do século XX, a cooperação tornou-se um traço marcante do direito internacional público. Trata-se de um instrumento adicional pelo qual os estados podem desenvolver a integração regional, economia, regular a administração de áreas que são do interesse da humanidade, por exemplo, ao alto mar.
Temos aqui a chamada jurisdição internacional. São mecanismos destinados a assegurar a aplicação das normas internacionais, normalmente criados por tratados, por exemplo, a Corte Internacional de Justiça, o Tribunal Penal Internacional, o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. Em geral, esses mecanismos não têm o poder de automaticamente examinar casos envolvendo um Estado. É necessária a declaração formal da aceitação da competência contenciosa da Corte. Então, mais uma vez, como existe aquela situação de anarquia, como você tem que respeitar a soberania dos Estados, para que um Estado seja julgado por um mecanismo internacional, ele precisa aceitar, ele precisa soberanamente se submeter a esse mecanismo. Então, aceitar, né, a competência contenciosa da Corte. Em geral, não se admite o julgamento de atores não estatais. Mas nós temos exceções. O TPI, Tribunal Penal Internacional, a Corte Europeia de Direitos Humanos admite que o indivíduo processe o Estado, e a Comissão Interamericana de Direito Internacional admite petições individuais. E, finalmente, para a gente encerrar, a sanção no direito internacional. A ausência de órgãos centrais, isso gera uma dificuldade na imposição de sanções. A aplicação de sanções depende da articulação dos Estados. Né? Alguns exemplos de sanções: a ação militar, autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU, expulsão de diplomatas, reparações financeiras e retaliações comerciais. Um último tópico, rapidinho, antes de encerrar, eu tinha dito que era o último, mas era o penúltimo. A diferença entre direito público e direito privado, direito internacional público e direito internacional privado. O direito internacional público regula as relações internacionais. O direito internacional privado regula o conflito das leis no espaço. Um critério de aplicação da norma nacional ou estrangeira. São preceitos de direito interno. Então, por exemplo, um indivíduo albanês se casou com uma mulher argentina nos Estados Unidos. A gente precisa saber qual é o regime de bens desse casamento. Então, a gente vai estudar ali no âmbito do direito internacional privado desses países, qual é a lei que deve ser aplicada no caso aí, no regime de bens. Né? Um estrangeiro deixou uma herança aqui no Brasil, né? A gente vai procurar na LINDB qual é o direito do herdeiro aqui, né? Se tem uma norma mais favorável, se não tem. Enfim, no direito brasileiro existe a LINDB, Lei de Introdução às Normas ao Direito Brasileiro, antiga Lei de Introdução ao Código Civil. Né? Então, o direito internacional público regula a sociedade internacional, o direito internacional privado regula os conflitos de lei no espaço. O direito internacional público disciplina diretamente o caso. O direito internacional privado indica a norma a ser aplicada, quer dizer, é uma regulação indireta. O direito internacional público estabelece regras em normas internacionais, tratados. O direito internacional público contém regras em normas internas ou internalizadas. Por exemplo, a LINDB, por exemplo, tratados. Tratado de Comércio e Navegação, Portugal, Grã-Bretanha, por exemplo. É um caso. Bom, no próximo áudio nós vamos discutir a questão do dualismo e monismo e fontes do direito internacional. Até lá!